Bom dia, sessão plenária de 30 de março de 2022. Verificada a existência de quórum, declaro aberta a sessão plenária de hoje, 30 de março de 2022, na forma virtual e online. Um bom dia a todas as nossas conselheiras, conselheiros, assessoras, assessores, servidoras e servidores deste conselho, bem como todas e todos que nos acompanham diretamente pelo canal do YouTube. Passamos, nesse momento, à apreciação da ordem do dia, apreciação e votação da pauta da plenária, análise e votação da ata número 2981, análise das deliberações, comunicações da presidência e comunicações dos conselheiros. As conselheiras e conselheiros que concordam com a nossa ordem do dia, em especial com a nossa pauta da plenária, por gentileza, permaneçam como estão. Aqueles que desejarem se manifestar, por gentileza, abram seus microfones. Não havendo manifestações, então, aprovada a nossa ordem do dia, a nossa pauta da plenária, com a qual, então, iniciamos com a análise da ata número 2981. As conselheiras e conselheiros que têm destaques à ata 2981, por gentileza, se manifestem. Não havendo manifestações em relação à ata 2981, então, consideramos aprovada esta ata. Passamos agora à análise das deliberações. Iniciaremos, então, com a deliberação número 186/2022, da Comissão de Legislação e Normas. Constata o cometimento de irregularidades pela mantenedora Colégio Baumpi Limitada, localizada na Avenida Carlos Evangelista Pi, número 2000/206, na cidade de Barra do Ribeiro, Centro, cadastrada neste conselho sob o número 1711, por colocar em funcionamento o Colégio Egalité, à revelia do ato prévio de credenciamento institucional e autorização para a oferta do ensino pelo Conselho Estadual de Educação. Susta o exame de novos processos de credenciamento de qualquer estabelecimento e de autorização para funcionamento de cursos, bem como transferência de mantença em que o Colégio Egalité e a mantenedora Baumpi Limitada sejam parte interessada, pelo prazo de 3 anos contados da data da publicação desta deliberação, e determina providências. Para os destaques do relator, conselheiro Marcelo. Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas da assessoria, conselheiros e a todos que nos acompanham via YouTube. Bom, primeira questão que eu queria levantar aqui é um ajuste de texto no terceiro parágrafo do relatório, que eu vou encaminhar para a assessoria, que eu acho que na revisão ontem faltou, depois da nossa discussão na CLN. Tá? Só acrescentando a questão ali das denúncias que foram recebidas na comissão. Então, presidente, eu vou repassar, se puder ser assim, esse trecho reescrito. Estão me ouvindo? Sim, conselheiro, pode seguir. É que a minha tela aqui ficou toda preta, eu achei que não. Tá bom. Então, eu vou mandar pela assessoria. Desculpa lhe interromper, conselheiro, mas me parece que o conselheiro da UPIAS está com a tela em modo de apresentação. E aí, por isso que eu acho que modificou um pouquinho aí para a gente. Mas, okay. Exato, presidente, exato. Eu acho que ele só tem que clicar no canto esquerdo. Aí, já foi. Perfeito, já foi. Pode seguir, conselheiro Marcelo, desculpa. Tá, então o primeiro destaque é esse, eu vou fazer esse ajuste que foi feito ontem, né? Vou encaminhar esse ajuste que foi feito ontem na CLN para a assessoria, acrescentando no terceiro parágrafo do relatório a questão das denúncias que foram recebidas nessa comissão referente a esse aspecto.
Além disso, eu quero rapidamente aproveitar essa situação aqui e ressaltar, presidente, em todos os casos, vou aproveitar a situação, mas para destacar isso, mas isso acontece sempre no Conselho, o trabalho da nossa assessoria, né? Esse processo, ele deu entrada com todas as documentações, conforme as nossas normas em dia, né? Porque o último relatório, a última vistoria da 12ª Coordenadoria foi feito no dia 8 de março, e quando, enfim, avaliou a questão do prédio, do mobiliário, né, que ainda anteriormente estava em construção, e deu, então, um ok, né, apenas no dia 8 de março. Esse processo, então, deu entrada no Conselho com todas essas peças obrigatórias pelas nossas normas, então é algo que está lá descrito nas nossas normas, não é invenção dos conselheiros ou da assessoria, né? Apenas no dia 8 de fevereiro, se trabalhou nesse processo, no dia 8 de março, desculpa, se trabalhou nesse processo, e já no dia 14 e no dia 15, esse processo estava com os relatores, conselheiros relatores, e já passando nas suas comissões da CEF e da SEMES. Então, mostra que sempre nesse conselho, quando, em especial, os processos de credenciamento, tem toda uma atenção especial para dar agilidade. Então, eu quero, primeiramente, assim, agradecer a assessoria por esse trabalho que sempre faz, de nos apoiar e, enfim, agilizar dentro das nossas normas esses processos de credenciamento, tá? Então, e também, evidentemente, aos conselheiros, né? Nesse caso, 2 conselheiros relatores, que também tiveram essa sensibilidade de dar uma atenção especial e agilizar ao máximo o encaminhamento desse processo. Da minha parte, resumidamente, senão eu vou falar muito tempo e o meu tempo já está se esgotando, presidente, era isso. Obrigada, conselheiro Marcelo. Destaque das demais conselheiras e conselheiros em relação à deliberação número 186, 2022. Presidente. Pois não, conselheiro Érico. Bom dia a todos e todas. Eu tive, no momento que a deliberação foi debatida ontem na comissão, tive um problema, tive que me ausentar uns minutos e apesar de estar ouvindo, eu não conseguia falar direito, o meu microfone não estava funcionando. Estava no celular, né? Então, eu não consegui participar efetivamente, dar muitas opiniões ontem, somente pelo chat do debate. Mas, por conta disso, eu não vou entrar muito nos detalhes, mas eu não vou subscrever, não subscrevo, eu não registrei isso ontem na reunião, peço desculpas para os colegas, inclusive, mas eu quero não registrar agora aqui, na plenária, que eu não subscrevo a deliberação por não concordar não com o encaminhamento em si, mas com algumas questões pontuais que eu acho que a gente poderia encaminhar diferente. É isso. Ok, obrigada, conselheiro Érico. Mais algum destaque das conselheiras e conselheiros em relação à deliberação número 186, 2022? Não havendo destaques, então, aprovada a deliberação número 186, 2022. Em análise agora, a deliberação número 187, 2022, da Comissão de Planejamento. Manifesta-se favorável à criação da Escola Indígena Estadual de Ensino Fundamental Vanheque Vei Chateye, no município de São Francisco de Paula. Para os destaques da relatora, a conselheira Beatriz. Bom dia especial aos que nos assistem, bom dia, colegas conselheiros, colegas assessores. Eu quero apenas salientar que este foi um processo de criação dessa escola indígena estadual.
Após a publicação, então, do decreto de criação, caberá à SEDUC encaminhar a este Conselho processo solicitando o credenciamento da escola e autorização para funcionamento da educação infantil e do ensino fundamental. Apenas saliento isso. Obrigada, presidente. Obrigada, conselheira Beatriz. Destaque das demais conselheiras e conselheiros em relação à deliberação número 187, 2022. Não havendo destaques, então, aprovada a deliberação número 187, 2022. Em análise agora, a deliberação número 188, 2022, da Comissão de Educação Infantil. Considera cumprida a providência estabelecida na deliberação CED número 524, 2020, referente à Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Geraldino Mineiro, São João do Irapuá, em Redentora. Para os destaques da relatora, conselheira Lúcia. Bom dia, presidente, bom dia, conselheiros e conselheiras, bom dia à nossa assessoria, servidores e a todos aqueles que nos acompanham nessa plenária. Se trata de cumprimento de uma providência estabelecida por este colegiado da aquisição de jogos e brinquedos didáticos para a educação infantil. Cabe destacar que a escola fez uma campanha junto aos professores e funcionários para a aquisição destes materiais. E a providência, então, é considerada cumprida por parte da Comissão de Educação Infantil, no que pese dizer a necessidade de termos mais investimentos para qualificar o trabalho nessas escolas, em especial nas escolas indígenas, que ainda têm muitas carências, são insuficientes ainda os materiais, os equipamentos, enfim. Então, destacar esse esforço da comunidade para o cumprimento dessa providência. Obrigada, conselheira Lúcia. Destaque das demais conselheiras e conselheiros em relação à deliberação número 188, 2022. Não havendo destaques, então, aprovada a deliberação número 188, 2022. Em análise agora, a deliberação número 189, 2022, da Comissão de Educação Profissional. Recredencia até março de 2023 o Instituto Estadual de Educação Monsenhor Scalabrini, em Encantado, para oferta do curso técnico em Contabilidade, Eixo Tecnológico, Gestão e Negócios, desenvolvido de forma subsequente na modalidade presencial. Aprova o plano de curso e autoriza o funcionamento do curso técnico em Contabilidade, Eixo Tecnológico, Gestão e Negócios, desenvolvido de forma subsequente na modalidade presencial, por readequação do curso técnico em Contabilidade, autorizado pelo parecer CED, número 120 de 2002. Aprova o regimento escolar parcial para a educação profissional. Considera cumprida pelo Instituto Estadual de Educação Monsenhor Scalabrini, em Encantado, a providência determinada no item 7 do parecer CED número 120 de 2002 e determina providências. Para os destaques do relator, conselheiro Érico. Bom dia novamente, presidente. Acho que cabe um registro, né, com relação aos prazos dessa escola, estavam, né, bastante comprometidos e atrasados. A escola tinha o credenciamento até 2018. Chama atenção também o tempo do curso, né? Um curso de 2002, quer dizer, 20 anos aí para essa readequação do curso. É importante a escola se atentar, e a mantenedora, principalmente, se atentar com relação ao cumprimento, né, do prazo de credenciamento e a importância de adequarem, né, o curso de tempos em tempos. Fora isso, o processo está ok, está tudo certo para a gente poder aprovar até hoje. Obrigado.
Obrigada, conselheiro Érico. Destaque das demais conselheiras e conselheiros em relação à deliberação número 189/2022. Não havendo destaques, então, aprovada a deliberação número 189/2022. Passamos agora à análise da deliberação número 190/2022 da Comissão de Educação Profissional. Credencia por 3 anos a Escola Técnica Cristo Redentor, em Porto Alegre, para oferta do curso técnico em Estética, Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde, desenvolvido de forma concomitante e subsequente na modalidade presencial. Aprova o plano de curso e autoriza o funcionamento desse curso. Determina providências. Para os destaques do relator, conselheiro Antônio. Bom dia, conselheira Márcia, colegas conselheiros e conselheiras, sou a técnica desse conselho, e a todos aqueles e aquelas que nos assistem no canal do YouTube. Eu tenho alguns destaques em relação a essa deliberação e a próxima que virá, porque são deliberações, então, que são da mesma mantenedora, né? E são 2 cursos que se conversam, né? Técnico em estética e técnico em massoterapia, né? A Comissão de Educação Profissional, no ano 2019, visitou essa escola, né? A Escola Técnica Cristo Redentor. E lá podemos constatar, então, a estrutura física da escola, bem como o trabalho pedagógico que é realizado lá, né? E se mantém aqui nesse processo, né? É um processo novo, mas se mantém aqui. Então, seria esses destaques aí em relação a essa deliberação. É isso. Obrigada, conselheiro Antônio. Destaque das demais conselheiras e conselheiros em relação à deliberação número 190/2022. Não havendo destaques, então, aprovada a deliberação número 190/2022. Em análise agora, a deliberação número 191/2022, também da Comissão de Educação Profissional. Credencia por 3 anos a Escola Técnica Cristo Redentor, em Porto Alegre, para oferta do curso técnico em massoterapia, eixo tecnológico Ambiente e Saúde, desenvolvido de forma concomitante e subsequente na modalidade presencial. Aprova o plano de curso e autoriza o funcionamento desse curso. E determina providências. Para os destaques do relator, conselheiro Antônio. Sem destaques. Obrigada, conselheiro Antônio. Destaque das demais conselheiras e conselheiros em relação à deliberação número 191/2022. Não havendo destaques, então, aprovada a deliberação número 191/2022. Passamos agora à análise da deliberação número 192/2022, também da Comissão de Educação Profissional. Credencia por 3 anos a unidade de ensino Sobradinho e em Sobradinho, do Centro de Educação Profissional da Unisc Cepru, com sede em Santa Cruz do Sul, para oferta do curso técnico em agropecuária, eixo tecnológico recursos naturais, desenvolvido de forma concomitante e subsequente na modalidade presencial. Aprova o plano de curso e autoriza o funcionamento desse curso. Determina providências. Para os destaques do relator, conselheiro Sani. Bom dia, presidente Márcia. Bom dia, colegas, equipe técnica do Conselho Estadual de Educação e também aqueles que nos escutam pelo canal do YouTube do Conselho. Esta deliberação temos elencadas 2 providências. A primeira providência diz respeito à atualização e à ampliação do acervo bibliográfico, e a segunda providência diz respeito ao curso entrar em funcionamento até 12 meses após a publicação desse ato. No mais, dentro dos conformes, presidente. Obrigado. Obrigada, conselheiro Sani. Destaque das demais conselheiras e conselheiros em relação à deliberação número 192/2022.
Não havendo destaques, então, aprovada a deliberação número 192/2022. Em análise agora, a deliberação número 193/2022 da Comissão de Educação Profissional. Considera parcialmente cumpridas pela QI Escola de Educação Profissional Gravataí, em Gravataí, as providências determinadas nas deliberações números 231, 232 e 254 de 2021, referentes aos cursos técnicos em vendas, técnico em informática para a internet, ambos na modalidade de educação à distância, e técnico de enfermagem na modalidade presencial de forma respectiva. Para os destaques do conselheiro relator, conselheiro Antônio. Sim, essa deliberação, ela trata do cumprimento de providências, e na realidade, porque parcialmente cumpridas, né, porque aí estão pendentes duas providências, né, e inclusive uma delas se refere, então, ao prazo para a formação pedagógica, né, que ainda tem um tempo para ser de vigência até o final desse ano, né, então não é possível cumprir ela agora realmente, né. E também a outra providência se refere quanto ao início do curso, né? Um dos cursos ainda não teve início, né? Lembrando que a mantenedora, então, aqui tem prazo de 12 meses para iniciar o seu curso, né? Então, por isso que se torna parcialmente cumprida, né? Seriam esses os destaques, presidente. Muito obrigada, conselheiro Antônio. Destaque das demais conselheiras e conselheiros em relação à deliberação número 193/2022. Não havendo destaques, então, aprovada a deliberação número 193/2022. Passamos agora à análise da deliberação número 194/2022, também da Comissão de Educação Profissional. Credencia por 3 anos a Escola de Educação Profissional Lume, em Encantado, para a oferta do curso técnico em Guia de Turismo, Eixo Tecnológico, Turismo, Hospitalidade e Lazer, desenvolvido de forma concomitante e subsequente na modalidade presencial. Aprova o plano de curso e autoriza o funcionamento desse curso. Aprova o regimento escolar parcial para a educação profissional e determina providências. Para os destaques da relatora, a conselheira Lúcia. Cabe destacar que este curso, oferecido pela Escola Técnica Lume, ele vem para atender uma demanda potencial do turismo crescente nesta região e, portanto, é de fundamental importância a oferta deste curso. Está tudo de acordo e a comissão entende que ele pode ser aprovado para esta plenária. Obrigada, conselheira Lúcia. Destaque das conselheiras e conselheiros em relação à deliberação número 194/2022. Não havendo destaques, então, aprovada a deliberação número 194/2022. Passamos agora à análise da deliberação número 195/2022, de relatoria conjunta das comissões de Ensino Fundamental e Educação Infantil. Descredencia a Escola de Ensino Fundamental Maria Auxiliadora, em Porto Alegre, para a oferta da educação infantil e do ensino fundamental, deixando de integrar o sistema estadual de ensino. Para o destaque das relatoras, conselheiras Odila e conselheira Carla. Com a palavra, conselheira Odila. Sem destaque, senhora presidente. Obrigada, conselheira Odila. Destaques da conselheira Carla. Bom dia. Sem destaques, tudo em conformidade. Obrigada, presidente. Obrigada, conselheira Carla. Destaque das demais conselheiras e conselheiros em relação à deliberação número 195/2022. Para os destaques, conselheiro Sani. Sim, conselheira Márcia. Eu não poderia deixar de me manifestar de forma de lamentar uma escola tão tradicional aqui, né, de Porto Alegre, que prestou serviços durante muitos anos para aquela comunidade mais próxima, tá? Mas
certamente devido a problemas enfrentados durante a sua existência, se chegou a essa decisão. Então, quero só reforçar o meu lamento aí por perdermos uma escola que foi referência por muitos anos. Seria isso, presidente. Obrigada, conselheiro Sani. Destaque das demais conselheiras e conselheiros em relação à deliberação número 195/2022. Não havendo mais destaques, aprovada, então, a deliberação número 195/2022. Passamos agora à análise da deliberação número 196/2022 da Comissão de Ensino Fundamental. Descredencia por mudança de sede a Escola de Educação Especial Mundo Alegre, na Avenida Planalto, número 914, no município de Bento Gonçalves. E credencia a Escola de Educação Especial Mundo Alegre, na Rua Domênico Marini, número 562, para oferta do ensino fundamental, anos iniciais, e ensino fundamental, anos iniciais, na modalidade de educação de jovens e adultos no mesmo município. E determina providências. Para os destaques da relatora, conselheira Rosa. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiras, conselheiros, assessoria e ao público que nos assiste. Sem destaque, presidente, só dizendo que a nova sede é muito qualificada, muito bonita, um espaço muito bom. Acho que a escola vai ganhar em qualidade de condições físicas. Obrigada. Obrigada, conselheira Rosa. Destaque das demais conselheiras e conselheiros em relação à deliberação número 196/2022. Não havendo destaques, então, aprovada a deliberação número 196/2022. Em análise agora, a deliberação número 197/2022 da Comissão de Ensino Fundamental. Credencia a Escola Estadual de Ensino Fundamental Machado de Assis, em Porto Alegre, para oferta de 7º, 8º e 9º anos do ensino fundamental. Autoriza o funcionamento destes anos nesta escola, aprova o regimento escolar e determina providências. Para os destaques do relator, conselheiro Hilário. Bom dia, presidente, colegas conselheiros, assessoria, todos os que nos acompanham. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar essa instituição, a sua equipe diretiva, que percebeu a possibilidade de ampliar a oferta do 7º, 8º e 9º anos. Isso é muito importante para os alunos terem a continuidade na instituição, naquela região, que fica no bairro Nonoai, na Avenida Xavier da Cunha, 680, aqui em Porto Alegre. Acho que isso nos alegra quando a gente pode credenciar uma escola e também ampliar as possibilidades. E destacar também que, em toda a análise do processo, ela atende os requisitos de credenciamento, bem como autorização para o funcionamento, dispõe de uma estrutura necessária para a oferta desses anos. O prédio apresenta boas condições, acervo bibliográfico também, o regimento escolar está em condições de aprovação e solicito, então, aos conselheiros a aprovação deste processo. Obrigada, conselheiro Hilário. Destaque das demais conselheiras e conselheiros em relação à deliberação número 197/2022. Não havendo destaques, então, aprovada a deliberação número 197/2022. Passamos agora à análise da deliberação número 198/2022 da Comissão de Ensino Médio e Educação Superior.
Credencia o Colégio Tiradentes da Brigada Militar de Caxias do Sul, em Caxias do Sul, para oferta do ensino médio, passando a integrar o Sistema Estadual de Ensino. Aprova o regimento escolar. Autoriza o funcionamento desse curso nesse colégio e determina providências. Para os destaques do relator, conselheiro Raul. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas conselheiros, conselheiras, assessoria técnica, demais servidores aqui do CEED e a quem nos assiste. Presidente, são 3 providências que nós estamos determinando. Uma que é o padrão, o prazo de até 12 meses para o início desse curso, a ampliação do acervo bibliográfico, em especial aos componentes curriculares de arte, filosofia e sociologia, de acordo com o previsto no parecer 04/2021 aqui do CEED. E a terceira providência será, eu vou fazer a leitura para que os colegas entendam. Tendo em vista a declaração subscrita pela 4ª CRE, mencionada no item 4.14, deve a mantenedora encaminhar a este Conselho alvará de localização e funcionamento no prazo de 120 dias úteis a contar da data de publicação desta deliberação, por meio da 4ª CRE, que deverá enviar relatório a este Conselho. O documento referente ao cumprimento desta providência deve ser juntado a processo em tela, devendo o mesmo ser reencaminhado ao Conselho para posterior manifestação. Esses são as providências elencadas nesta deliberação. Nesse pedido de credenciamento não há mais destaque, presidente. Obrigada, conselheiro Raul. Destaque das demais conselheiras e conselheiros em relação à deliberação número 198/2022. Não havendo destaques, então, aprovada a deliberação número 198/2022. Em análise agora, a deliberação número 199/2022, de relatoria conjunta das comissões de Ensino Médio e Educação Superior, Comissão de Ensino Fundamental e Comissão de Educação Infantil. Credencia o Colégio João Paulo I, Praia de Belas, em Porto Alegre, para a oferta do ensino médio, do ensino fundamental e da educação infantil na faixa etária de 4 e 5 anos, passando o referido colégio a integrar o Sistema Estadual de Ensino. Autoriza o funcionamento desses cursos nesse colégio. Aprova o regimento escolar e determina providências. Para os destaques dos relatores, conselheiros Sani, conselheira Simone e conselheira Lúcia, iniciando pelo conselheiro Sani. Bom, esse é um processo que demandou mais tempo de análise por conta de situações ocorridas preteritamente antes dessa análise e na análise da informação estabelecemos 4 providências a serem seguidas pelo colégio, que dão conta de em 120 dias, né, como 120 dias úteis como prazo, né, a contar da publicação dessa deliberação, comprovar a aquisição de materiais e de equipamentos para a prática da educação física. Da mesma forma, nesse período, a mantenedora deve ampliar e atualizar o acervo, contemplando os componentes curriculares de acordo com o previsto nas indicações do Conselho Estadual de Educação. Temos também como providência o prazo de até 12 meses, a partir da data dessa publicação, para o início do funcionamento dos cursos. E, por fim, deve a mantenedora encaminhar a este Conselho a comprovação da aeração na sala dos professores pelo mesmo prazo pré-definido anteriormente nas outras providências. Seriam essas 4 situações a destacar, presidente Márcia.
Obrigada, conselheiro Sani. Destaque da relatora, conselheira Simone. Bom dia a todas e todos. Sem destaques, eu já fui contemplada pelo conselheiro Sani. Obrigada. Obrigada, conselheira Simone. Destaque agora da conselheira Lúcia. Sem destaque, presidente. Obrigada, conselheira Lúcia. Destaque das demais conselheiras e conselheiros em relação à deliberação número 199/2022. Não havendo destaques, então, aprovada a deliberação número 199/2022. Passamos agora à análise da deliberação número 200/2022 da Comissão de Ensino Médio e Educação Superior. Credencia até 26 de maio de 2023 o Polo de Apoio Presencial em Sarandi, da Escola Técnica Inteligência Educacional, com sede em Porto Alegre, para o desenvolvimento de atividades pedagógicas e administrativas referentes à oferta de ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos, na forma de educação à distância para estudantes maiores de 18 anos, e determina por providência. Para os destaques do relator, conselheiro Gabriel. Bom dia a todos e a todas. Trata-se de credenciamento de um polo da mantenedora citada. Não há destaque, senhora presidente, apenas um alerta que nós colocamos que essa mantenedora já deve providenciar o seu recredenciamento, porque justamente esse prazo que nós estamos dando só até maio de 2023 deve-se ao credenciamento da matriz. Era isso, obrigado. Obrigada, conselheiro Gabriel. Destaque das demais conselheiras e conselheiros em relação à deliberação número 200/2022. Não havendo destaques, então, aprovada a deliberação número 200/2022. Em análise agora, a deliberação número 201/2022 da Comissão de Legislação e Normas. Declara equivalentes ao ensino médio brasileiro os estudos realizados por Sofia Gatterman Santana nos Estados Unidos da América. Para os destaques do relator, conselheiro Raul. Presidente, esse pedido de equivalência atende às nossas normas, portanto, em condições de passarmos agora pelo plenário. Obrigada, conselheiro Raul. Destaque das demais conselheiras e conselheiros em relação à deliberação número 201/2022. Não havendo destaques, então, aprovada a deliberação número 201/2022. Em análise, a deliberação número 202/2022, também da Comissão de Legislação e Normas, declara equivalentes ao ensino médio brasileiro os estudos realizados por Wilgems Baterlime, na República do Haiti. Para os destaques do relator, conselheiro Érico. Sem destaques, presidente. Obrigada, conselheiro Érico. Destaque das demais conselheiras e conselheiros em relação à deliberação número 202/2022. Não havendo destaques, então, aprovada a deliberação número 202/2022. Em análise, a deliberação número 203/2022, também da Comissão de Legislação e Normas, declara equivalentes ao ensino médio brasileiro os estudos realizados por Catende Malan Domingos, na República da Guiné-Bissau. Para os destaques da relatora, a conselheira Dulce, e caso não esteja presente, conselheiro coordenador Raul. Eu não verifico, presidente, a conselheira Dulce, mas não há destaque com relação a esse pedido de equivalência. Obrigada, conselheiro Raul. Destaque das demais conselheiras e conselheiros em relação à deliberação número 203/2022. Não havendo destaques, então, aprovada a deliberação número 203/2022. Passamos agora à análise da deliberação número 204/2022
da Comissão de Legislação e Normas, declara equivalentes ao ensino médio brasileiro os estudos realizados por Orber Henrique González Velásquez na República Bolivariana da Venezuela. Para os destaques do relator, conselheiro Raul. Sem destaque, presidente. Obrigada, conselheiro Raul. Por gentileza, verifiquem seus microfones. Destaque das demais conselheiras e conselheiros em relação à deliberação número 204/2022. Não havendo destaques, então, aprovada a deliberação número 204/2022. Passamos agora à análise da deliberação número 205/2022, também da Comissão de Legislação e Normas. Declara equivalentes ao ensino médio brasileiro os estudos realizados por Johnny Rafael Pedrosa Leon na República Bolivariana da Venezuela. Para os destaques da relatora, conselheira Rosa. Sem destaques, presidente. Atende às nossas normas. Obrigada, conselheira Rosa. Destaque das demais conselheiras e conselheiros em relação à deliberação número 205/2022. Não havendo destaques, então, aprovada a deliberação número 205/2022. Passamos agora à análise da deliberação número 206/2022, da Comissão de Ensino Médio e Educação Superior. Credencia, até 26 de maio de 2023, o Polo de Apoio Presencial no município de Feliz, da Escola Técnica Inteligência Educacional, com sede em Porto Alegre, para o desenvolvimento de atividades pedagógicas e administrativas referentes à oferta de ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos, na forma de educação à distância para estudantes maiores de 18 anos, e determina a providência. Para os destaques do relator, conselheiro Antônio. Essa deliberação, ela trata da mesma mantenedora, no qual o conselheiro Gabriel relatou há pouco tempo, né? Então, os destaques são os mesmos, né? Atentar quanto ao prazo de recredenciamento e a legislação relacionada à questão dos polos. É isso, presidente. Obrigada, conselheiro Antônio. Destaque das demais conselheiras e conselheiros em relação à deliberação número 206/2022. Não havendo destaques, então, aprovada a deliberação número 206/2022. Passamos agora à análise da deliberação número 207/2022, da Comissão de Legislação e Normas. Exorta a Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, SENEC, mantenedora de diversos estabelecimentos de ensino na circunscrição do Estado do Rio Grande do Sul, para provimento de profissional para o cargo de diretor ou diretora para cada um dos seus estabelecimentos de ensino nos termos desta deliberação. Determina providências nos termos dos itens 14 e 15 desta deliberação. Para os destaques do relator, conselheiro Antônio. Essa deliberação, ela é oriunda, né, da Comissão de Legislação e Normas, porque chegaram até esse conselho algumas informações relacionadas a essa instituição, a essa rede, né, muito conhecida por nós todos aqui, e que vem enfrentando dificuldades, e isso ficou mais acentuado durante o período de pandemia, né? Então, havia a necessidade da mantenedora elaborar algumas contenções, algumas mudanças, mas isso, de uma certa forma, mexeu na estrutura, né? E não, à medida que mexe na estrutura, também mexeu na questão e aqui nesse caso, né, da exigência de ter um diretor em cada unidade, né? E dado, então, a importância que tem o cargo de direção para uma instituição de ensino, né? Essa deliberação, então, ela se propõe e esse conselho, né, a exercer uma de suas funções, que é de orientar, né, as mantenedoras para o cumprimento da legislação relacionada ao trabalho pedagógico, né, esse caminho todo que a instituição tem que fazer e ela precisa fazer, né. Então, seria nesse sentido, né, nós vamos acompanhar essa deliberação, ela estabelece aqui
algumas orientações, também estabelece alguns procedimentos, né, de acompanhamento, essencialmente no caso aqui, de ter a direção de uma instituição de ensino própria, né, no lugar específico, no local, atendendo a sua comunidade, atendendo os alunos, né, e todos aqueles e aquelas que procuram, né, no dia a dia, a gestão escolar, né, seja realizada de forma tranquila para todos e para todas. Né. Então, seria esse o destaque, presidente, em relação a essa deliberação aqui. Obrigada pelos destaques, conselheiro Antônio. Destaque das demais conselheiras e conselheiros em relação à deliberação número 207/2022. Para os destaques do conselheiro Sani. Obrigado, presidente. Também não poderia deixar de fazer referência que nas minhas peregrinações aí pelo estado, tenho visitado algumas escolas e faculdades isoladas da rede, e esse fato que o Antônio traz aqui para nós em relação à educação básica, infelizmente também está acontecendo na educação superior, na qual reitor e diretor tem que se desdobrar em dois para acompanhar mais de uma unidade. Então, é uma política da rede, né, para certamente minimizar os seus custos, né? Então, só para completar a informação do conselheiro Antônio. Obrigada, conselheiro Sani. Destaque do conselheiro Antônio, relator. Sim, eu tenho mais um destaque, presidente, em relação ao trabalho, né, que a assessoria exerceu aqui, né. A assessoria acaba realizando trabalho e ela não tem aqui condições de fazer as manifestações nesse plenário em função do regimento, enfim, né. Mas eu queria aqui fazer um destaque, então, ao trabalho da assessoria, em especial da assessora Cleida, né. A Cleida é uma assessora que ela é muito dedicada, né, a esses temas aqui, que são temas que chegam à nossa comissão, são temas complexos, né, necessitam de muito estudo, de muito pensar, né, em relação ao melhor encaminhamento, né. Então, eu queria fazer esse destaque ao trabalho da assessora Cleida, que trabalhou comigo aqui, acredito, né, Cleida, que deve ser um ano e meio, trabalhando nesse processo aqui, com idas e vindas, né, escutando todos e todas, para que a gente pudesse chegar, então, a essa orientação. Então, seria esse o destaque aqui em relação à deliberação também. Obrigada, é importante esse registro, né, conselheiro Antônio, que às vezes o processo aqui na nossa plenária, ele passa rapidamente, né, mas nos bastidores aí nós temos um trabalho dedicado da assessoria, dos relatores, da própria comissão, mas que tem aí um trabalho árduo, né, de discussão e até chegar a esse momento, né, de aprovação de uma deliberação na plenária, né. Mais algum destaque das conselheiras e conselheiros em relação à deliberação número 207/2022? Não havendo destaques, então, aprovada a deliberação número 207/2022. Passamos agora à análise da deliberação número 208/2022, de relatoria conjunta da Comissão de Ensino Médio e Educação Superior e da Comissão de Ensino Fundamental. Credencia o Colégio Galité, em Barra do Ribeiro, para a oferta do ensino fundamental e ensino médio, passando a integrar o Sistema Estadual de Ensino. Autoriza o funcionamento do ensino fundamental e do ensino médio nesse colégio. Aprova o regimento escolar e determina providências. Para os destaques dos relatores, conselheiro Raul e conselheira Odila. Com a palavra, o conselheiro Raul. De minha parte, sem destaque, presidente. Eu deixo para a conselheira Odila, que também é relatora pela outra etapa, para colocar as providências que estão elencadas nessa deliberação. Obrigada, conselheiro Raul. Destaques, então, da conselheira Odila, relatora.
Bom dia. Também sem destaque, são providências normais, sem destaque, tá, presidente? Obrigada, conselheira Odila. Destaque das demais conselheiras e conselheiros em relação à deliberação número 208/2022? Não havendo destaques, então, aprovada a deliberação número 208/2022. Passamos agora à análise da deliberação número 209/2022 da Comissão de Ensino Médio e Educação Superior. Credencia até 10 de novembro de 2024 o Polo de Apoio Presencial em Carlos Barbosa, da Forma Mais Viamão, Escola de Ensino Médio com sede em Viamão, para o desenvolvimento de atividades pedagógicas e administrativas referentes à oferta do ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos, na forma de educação à distância para estudantes maiores de 18 anos. Para os destaques da relatora, a conselheira Fátima. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros e conselheiras, também assessoria e quem nos escuta pelo YouTube. Não há destaques, tudo está em conformidade com as normativas. Desejar aí que seja uma oportunidade aos jovens, aos adultos e, enfim, também aos idosos para concluir o ensino médio no município de Carlos Barbosa. Então, tudo está em conformidade, podendo ser aprovada esta deliberação. Obrigada, conselheira Fátima. Destaque das demais conselheiras e conselheiros em relação à deliberação número 209/2022. Não havendo destaques, então, aprovada a deliberação número 209/2022, com a qual encerramos o nosso ponto aí de análise de deliberações. Passamos agora, então, às comunicações da presidência. Quero registrar e agradecer a presença e o acompanhamento, a assistência de todos aqueles que estão aí nos acompanhando ainda ao vivo, em especial os nossos sempre assistentes, a Samira Hatten, da QI Caxias do Sul, a Janaína Teixeira, da QI Gravataí, a Michele, da QI Porto Alegre, a Deise Rosa, representando a mantenedora SESI Rio Grande do Sul. E também todos os que estão aí acompanhando, estavam aguardando a aprovação do credenciamento e autorização de funcionamento do Colégio Tiradentes, aqui em Caxias do Sul. Em especial, aqui quero citar o Major Juliano, que é representante, então, da mantenedora Brigada Militar de Caxias do Sul, e todos que estão aqui, que se identificaram no chat acompanhando, né, manifestando a importância deste colégio e dizendo que este processo ele ingressou no ano de 2022 para ser autorizado para o ano letivo de 2022. Normalmente, os nossos processos de pedidos de credenciamento e autorização de funcionamento, e muitos dos quais nós aprovamos nesta plenária, foram protocolados em 2021 e alguns até em 2020. Então, de forma muito ágil e seguindo os protocolos e também cumprindo todos os atos normativos deste conselho, o Colégio também Tiradentes de Caxias do Sul foi credenciado e autorizado a funcionar. Então, muito obrigada a todas e todos que estavam aí acompanhando atentamente, continuam aí acompanhando atentamente a nossa plenária. Passamos alguns relatos, né, de participações ocorridas do último período até hoje. Tivemos no dia 24 de março a minha participação como palestrante no Fórum da Undime do Paraná, convidada, então, representando o Conselho Estadual, uma vez que aqui neste Conselho ocupo o assento da Undime, para falar sobre o papel do gestor frente aos desafios da educação. Atividade essa que ocorreu na manhã do dia 24 de março, entre 8 horas e 30 minutos até às 10 horas, com os dirigentes municipais, então, do estado do Paraná e suas equipes. Evento que iniciou no dia 23 e encerrou no final do dia 24. Também nesta semana, no dia 28, tivemos várias agendas. Nós tivemos a participação do conselheiro Marcelo na reunião do Conselho Estadual de Política sobre Drogas, que fica, então, a palavra à disposição para a sua manifestação, conselheiro Marcelo. Presidente, eu não consegui participar porque foi no dia que nós tivemos reunião com a Educação Infantil. Nós tínhamos na segunda-feira um debate junto com o regime de colaboração. Então, justifiquei lá com a
com o pessoal que eu não consegui participar dessa reunião na segunda-feira. Obrigada, conselheiro Marcelo. Ainda na manhã do dia 28, às 10 horas, participei da reunião do GAEP Brasil, representando, então, o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação, onde seguimos tratando nessas reuniões mensais, né, deste gabinete aí de apoio e enfrentamento aí às questões da educação. Continuamos tratando sobre algumas dificuldades ainda no encaminhamento de procedimentos para o uso de internet, né, pela educação, uma vez que há legislação aprovada, mas os recursos ainda não foram disponibilizados de forma efetiva para a área da educação. E ainda seguimos tratando sobre a necessária iniciativa do busca ativa escolar, né, para termos aí o retorno, né, às escolas de todos os estudantes, né, da educação básica, em especial da idade de escolarização obrigatória, dos 4 aos 17 anos, mas todos aqueles que mantêm matrícula, né, nas instituições de ensino, para que possamos aí trabalhar sobre o segundo ponto dentro dessa temática que o GAEP Brasil vem se dedicando, que é o tema das recuperações, né, ou recomposições de aprendizagem. E aí tivemos a participação de representação do Instituto Natura e da Fundação Lehman, que produziram um material a partir de uma pesquisa feita no ano de 2021 com 35 experiências que trataram aí sobre a questão da recuperação de aprendizagens no período de pandemia, então indicando, né, trazendo aí alguns indicativos para o trabalho a ser feito. Inclusive, esta apresentação, ela será feita na data de amanhã para todos os presidentes dos Conselhos Estaduais de Educação e todos os integrantes do Comitê de Educação Básica do FONSED. Todos devem já ter recebido, inclusive os nossos representantes aqui. Também compartilhei no colegiado, né, no nosso grupo do colegiado e do CE de trabalho, o folder de divulgação dessa atividade, que acontece, então, amanhã, 31 de março, às 19 horas, onde haverá, então, a apresentação desse documento produzido, que trata sobre a recomposição das aprendizagens, estratégias importantes, né, para esse período de retomada das atividades presenciais. Ainda no dia 28 de março, às 14 horas, tivemos 2 atividades com participação da presidência do Conselho Estadual. A audiência pública sobre a redução da carga horária das disciplinas de Educação Física, Sociologia, Filosofia e Língua Espanhola, promovida pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, onde o nosso primeiro vice-presidente, conselheiro da UPIAS, participou. A quem concedo, então, a palavra para a sua manifestação. Bom dia, senhora presidente, colegas, também quem nos acompanha. Eu participei desta audiência, foi coordenada pela deputada Luciana Genro, e grande parte do tempo dedicado a esta audiência foi de críticas ao novo ensino médio, à implementação do novo ensino médio, críticas claro, bem fundadas, inclusive, em relação à infraestrutura de muitas escolas estaduais que têm dificuldade de implementar o novo ensino médio em razão de não terem meios, condições, tempo para isso. Mas, de modo geral, assim, houve essas manifestações, houve a participação de muitas escolas, representantes de entidades, instituições, e estava também a representante da SEDUC, que tentou mostrar como é que foi a implementação, como é que foi o estudo todo, e agora a implementação. Percebo, senhora presidente, assim, que há muitas pessoas que, de fato, entendem e compreendem o novo ensino médio, mas também percebo que há muitas pessoas que falam sem entender muito profundamente a estrutura do novo ensino médio. Não quero dizer que tenho que concordar. Devo dizer que, quando se pronunciam, devem pelo menos conhecer a respeito disso. Por exemplo, houve manifestações confundindo a implementação do novo ensino médio, ao invés de ser, como está sendo só para o primeiro ano esse ano,
alguns afirmaram que todas as turmas estão tendo essa implementação, o que é uma impropriedade. Então, isso também dificulta, às vezes, o debate, né? Mas foi, de certa maneira, assim, muito rico, de muita aprendizagem, de muito questionamentos. Eu acho que são momentos de muita troca. Muita troca. É isso, senhora presidente. Obrigada, conselheiro da UPIAS. Corroborando com essa sua manifestação, ontem à noite participei de uma live, né? Enfim, agora nesses momentos que continuamos ainda com muitas atividades virtuais, falando sobre a questão do ensino médio, com municípios da região norte, especialmente aqui do estado, e também ouvimos o relato, né, de 2 professores, né? Um professor de uma escola estadual e também o diretor da escola Casa Familiar Rural do município de Alpestre. Então, ao mesmo tempo, no mesmo momento que nós tivemos, enfim, todas as críticas em relação a esta nova organização, por conta das vezes a formação continuada não chegar lá na ponta, da forma como deveriam, os professores estarem aí apropriados dessas mudanças todas que estão previstas, né, na legislação, nós tivemos o relato, né, deste diretor da Casa Familiar Rural de Alpestre, dizendo que há 25 anos eles já implementam esta nova proposta do novo ensino médio, onde há a participação dos estudantes, da comunidade na definição do currículo, nesta organização, e obviamente que eles ainda têm um plus, né, que é a questão da pedagogia da alternância. Então, foi também uma forma bastante concreta, né, de mostrar que existem possibilidades, mas isso precisa ter aí uma desacomodação, né, enfim, mas é necessário, além dessa desacomodação, da compreensão, é preciso ter as condições para que sejam, então, implementadas, né, estas novas organizações. O conselheiro Antônio? Sim, presidente. Em relação ao ensino médio e a atividade de ontem, né, ao novo ensino médio, né, a gente agora acaba falando do novo ensino médio e em alguns momentos tem que pensar no ensino médio que está saindo, né? A gente fala assim, eu até pensava isso ontem na comissão de ensino médio, né? Não, o velho ensino médio, né? porque vai ser isso, é o ensino médio que está ficando para trás e o novo ensino médio, né? E essa proposta, né? Todo o contexto que ela traz, as divergências, polêmicas, né? E também aí traz também em conjunto a responsabilidade, né? Eu acho que isso é algo fundamental, né? A responsabilidade de todos nós aí na questão com esse novo ensino médio, né? Eu confesso, conselheiro Alpiaz, eu tentei ontem acompanhar, foi segunda-feira, não consegui acompanhar, estava em reuniões, né? Estou com o vídeo aqui, me passaram o vídeo, a audiência eu vou depois olhar um pouco melhor, né? Mas ainda já é um ponto específico, presidente, na comissão de ensino médio, então, nós começamos a receber consultas, né, relacionada ao novo ensino médio, né? E é um momento na qual nós já, como comissão, tínhamos essa consciência, como conselho também, né, que queríamos, então, aí entrar nesse momento, né? Então, e isso nós falamos, né? Nós falamos que 22 seria o ano de implementação do ensino médio, né? E esse conselho, então, estabeleceu também os critérios de acompanhamento, né? Nossas normas são bem claras em relação a isso, né? Essencial nesse processo, né? Muito debate, né? Muitas perguntas e muitas também, eu acho que nós temos que ter o compromisso de estar atentos, né? Como conselho, né? Nós temos aí, dia 15, troca um conjunto de conselheiros, né? Mas eu penso que a nova composição do conselho seguirá, né? Com esse estudo e com essa dedicação relacionada ao novo ensino médio, né? Mas é importante, sim, eu acho que isso que o conselheiro da UPEAS traz aí é muito importante, né? O conhecimento, né? Conhecer o que é esse novo ensino médio, né? Temos bem claro que aqui é essencial a formação, né,
das mantenedoras, ela é essencial nesse processo, né? O diálogo permanente com a comunidade escolar, nós temos aí algumas atividades que já estão ocorrendo, a SEDUC está divulgando algumas atividades nesse sentido, noticiadas aqui nesse conselho também, né? Bem como as mantenedoras estão se mexendo em relação a isso, né? Então, eu queria fazer esse também, essa fala aqui, mas também, presidente, eu não sei se conseguiremos ter tempo, né, nas próximas conjuntas, até o dia 15, mas se tivermos, né, e aí nós precisamos, então, aí dividir com o conjunto do Conselho algumas questões das consultas que já estão chegando na Comissão de Ensino Médio, e é parte dos nossos debates, nas nossas manhãs, nas reuniões ordinárias, né, mas penso que isso tem que ser uma pauta aí, inclusive, da reunião conjunta, tá bem? É isso. Perfeito, conselheiro Antônio. Como comentávamos ontem, né, na Comissão de Ensino Médio e Educação Superior, algumas orientações talvez, né, precisem ser aí revisadas ou escritas de uma forma para que as mantenedoras possam entender e nós possamos dialogar, então, com todo o sistema, né? Mas para que nós possamos fazer esse movimento, é importante, sim, que a Comissão de Ensino Médio e Educação Superior, que é a comissão precípua, né, desta temática, possa trazer, né, esses elementos, e aí, enquanto colegiado, com certeza, nós reafirmaremos, né, estas questões e orientaremos da melhor forma todos os integrantes do sistema estadual sobre este processo de implementação, que, como usando aqui as palavras do diretor Wagner ontem, lá da Casa Familiar Rural de Alpestre, ele disse, é o novo ensino médio que para nós não é novo, para nós é velho, porque já está completando 25 anos, mas que para muitos, né, para a maioria, obviamente, é novo, mas que a legislação traz aí desde 2017 este indicativo de que o ano de 2022 seria o ano de implementação, e efetivamente o ano de 2022 chegou e nos pega aí dentro desse contexto também, deste cenário que talvez nós desejaríamos que fosse diferente, né, em função de ter 2 anos anteriores aí mais efetivos nesta formação, nesta organização e na oferta, né, das condições necessárias para a implementação do novo ensino médio. Mas seguimos aí discutindo, né, obviamente, tanto na Comissão de Ensino Médio e Educação Superior, quanto no colegiado como um todo, porque isso acaba afetando a todas as conselheiras e conselheiros, uma vez que todos os atos são aprovados neste espaço, que é o espaço da plenária, onde todos nós, então, orientamos o sistema estadual de ensino. Na sequência dos relatos, ainda na tarde do dia 28, nós tivemos a participação, através da minha presença, na reunião virtual do Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude, Educação, Família e Sucessões do Ministério Público, né? O nosso CAU Infância, que o nome é muito longo e a gente acaba resumindo o CAU Infância. Reunião essa de um grupo de trabalho que já vem se reunindo há algum tempo, chamado pela doutora Luciana Cano Casarotto, que é a coordenadora do CAU Infância, com entidades vinculadas ao tema dos migrantes e refugiados, com a interface para a educação, uma vez que o número, né, de migrantes e refugiados vem aumentando e, obviamente, que as crianças e os estudantes em idade de escolarização obrigatória ou não buscam, né, a educação, especialmente aí a educação básica. Então, está se organizando um evento já previsto, né, programado para o dia 1º de junho, então já registrem aí nas suas agendas, um encontro onde teremos a participação da representação dos migrantes e refugiados, também das entidades que atuam com os migrantes e refugiados, mas muito, né, um espaço de participação também para a SEDUC, representando, então, a mantenedora pública estadual, a Undime, representando as mantenedoras públicas municipais, e também a UNCME, como órgão normativo dos sistemas municipais, representante, né, dos órgãos normativos dos sistemas municipais, e o Conselho Estadual de Educação também, como órgão normativo, então, do sistema estadual. Então, é uma formação aí prevista, né, a ser oferecida em um turno de trabalho, provavelmente no turno da tarde, no dia 1º de junho, falando, então, desta interface da educação com outras ações e outros programas e projetos de atendimento aos migrantes e refugiados. Mas a educação como sendo aí o espaço, né, o locus onde na escola se reproduz toda a sociedade, então a importância de estarmos com esse
serviço, enfim, sendo trabalhado. E um dos pontos que afeta diretamente, né, é a questão da comunicação. Então, as questões mínimas de comunicação para que a gente possa ter essa interlocução com os estudantes e suas famílias, enfim, que são migrantes e refugiados. Ainda nos relatos, nós tivemos daí não de participações externas ao Conselho, mas atendimentos na forma de audiência aqui no Conselho. No dia 23 de março, às 16 horas, o conselheiro da UPIAS, nosso primeiro vice-presidente, também a conselheira Carla, nossa segunda vice-presidente, acompanhados do conselheiro Antônio, que é o coordenador da Comissão de Ensino Médio e Educação Superior, da secretária-geral e coordenadora da assessoria técnica, a nossa professora Patrícia, assim como a nossa chefe de gabinete, a professora Maria da Graça, e da assessora técnica Michela, que é da Comissão de Ensino Médio, receberam, então, em audiência, por solicitação da deputada Sofia, representantes de escolas que integram o sistema estadual de ensino e ofertam a modalidade do curso normal. Então, tivemos esta audiência e fica a palavra aqui à disposição para os conselheiros que participaram desta atividade. Conselheiro da UPIAS, conselheira Carla e também conselheiro Antônio. Eu começo, então. Senhora presidente, de fato, a audiência foi muito interessante, porque a deputada Sofia logo nos questionou sobre o documento que está sendo elaborado a respeito do curso normal, dizendo da necessidade de que a comunidade participasse de sua elaboração. O que foi dito a ela foi o seguinte: olha, o Conselho tem uma metodologia quando elabora um documento desse tipo. Estabelece-se uma comissão, neste caso, a Comissão do Ensino Médio, que tem dentro dele uma pequena comissão responsável para estruturar uma minuta. Isso passa depois pela Comissão do Ensino Médio e passa também pela conjunta de todos os conselheiros. Quando existe um instrumento, uma minuta mais ou menos elaborada, começa-se a ouvir as entidades, as escolas, os entes que estão interessados, que gostam de participar, precisam participar na elaboração final desse documento. E a deputada insistia que ela não gostaria que fosse pega de surpresa. Aí nós garantimos que isso não iria acontecer, que no momento que nós tivéssemos um protótipo, uma minuta do documento, nós começaríamos a discutir com os outros entes que participam desse processo. Isso que nós dissemos a ela, e a conversa se estendeu. Eu também gostaria de passar a palavra ao conselheiro Antônio e depois à conselheira Carla, para que também façam os seus depoimentos. Obrigada, conselheiro da UPIAS. Com a palavra, então, conforme o conselheiro da UPIAS citou, conselheiro Antônio, e na sequência, a conselheira Carla. Bem, não, eu queria só complementar, então, esse conselheiro da UPIAS colocou aqui. Foi uma audiência, a deputada Sofia estava acompanhada de algumas representantes de escolas, né? Essencialmente, profissionais que trabalham com supervisão escolar e coordenação de curso, né? Foi um diálogo muito bom, muito importante, né? Até porque, nesse exato momento, a Comissão de Ensino Médio, então, está trabalhando a atualização da legislação relacionada ao curso normal, né? A conselheira Ana Rita e o conselheiro Rubens estão dedicados, né, a esse tema, e estamos aí, então, é um tema que está em estudo na comissão, né? E os encaminhamentos serão esses que o Conselho da UPIAS acabou de relatar, e manifestamos isso para a deputada Sofia no dia, né? Então, enfim, nós continuamos com o nosso trabalho, mas aí buscando esse diálogo aí com todos os envolvidos na oferta do curso normal. Seria isso, presidente. Obrigada, conselheiro Antônio. Conselheira Carla. Obrigada.
Os colegas que me antecederam praticamente já relataram tudo, foi isso, mas eu só quero destacar que é uma grande preocupação das representantes das escolas, na sua maioria da coordenação pedagógica, quanto à carga horária dos componentes curriculares, tanto da formação geral básica, quanto dos componentes que são diretamente ligados à formação do curso normal. Então, essa é uma preocupação, e também havia uma diretora uma escola que oferta curso normal para surdos, e a preocupação dela também de como ficaria a situação da escola dela, se essa oferta permaneceria. Ela forma surdos e também forma para trabalhar com surdos. Então, ela com essa preocupação. Onde nós dissemos, sim, que tudo permanecerá no curso normal como mas que a minuta, é uma minuta, então ela está em estudo, em elaboração, em construção, e que o que está escrito ali ainda pode ser modificado, né? Ainda não temos nada conclusivo para o curso normal. Foi isso. Obrigada. Obrigada, conselheira Carla, conselheiro Antônio, conselheiro da UPIAS, que fizeram esse atendimento, inclusive porque nesse horário eu estava em voo lá para o evento em Curitiba. Mas os encaminhamentos, enfim, as manifestações são aquilo que efetivamente está acontecendo, né, no nosso trabalho. A Comissão de Ensino Médio e Educação Superior é a comissão precípua de discussão desta questão, até porque o curso normal, né, é uma modalidade, assim, referida na própria LDB, né, modalidade do curso normal, então afeta aí a etapa do ensino médio. E nós já tínhamos elencado, enquanto conselho, né, nas nossas discussões, lá desde 2020, em outubro de 2020, nós elencamos aí o conjunto de normativas que precisariam, né, passar por questões aí de revisões e atualizações, e obviamente que as do curso normal estavam aí elencadas, uma vez que elas têm relação com o ensino médio, mas que a gente precisava, obviamente, também ter o referencial curricular gaúcho, né, da etapa do ensino médio instituído, e também as normativas para essa nova organização curricular aí do ensino médio, para que pudéssemos, então, fazer os ajustes, as atualizações e essa revisão do conjunto de normas vigentes no momento para a oferta do curso normal no Sistema Estadual de Ensino. Tanto que recebemos a consulta, né, da própria Secretaria de Educação em relação à questão do funcionamento no ano de 2022, e obviamente que o Conselho também entendendo, né, sendo sensível ao contexto atual, manteve a organização do curso normal para o ano de 2022 da forma como ele está, a fim de que, ao mesmo tempo, pudéssemos estar também fazendo a atualização dessas normas já alinhadas a esta nova estrutura e organização do ensino médio como um todo, e que, obviamente, o curso normal, como modalidade desta etapa da educação básica, precisa estar aí cumprindo também com o que prevê a esta nova organização, né? Então, já temos aí a Comissão de Ensino Médio, um conjunto de conselheiras e conselheiros aí que foram, se disponibilizaram, enfim, foram indicados para esta elaboração, sistematizando as discussões feitas na comissão e, obviamente, com base nas nossas legislações aprovadas também no âmbito do sistema estadual e sempre em consonância com as normas nacionais. Então, teremos aí nos próximos dias, quem sabe, notícias também, né, dessa discussão, já em reunião conjunta também, e depois, obviamente, em aprovação na nossa plenária. Na sequência, nós recebemos alguns convites, então, convite recebido por e-mail da coordenadora do Centro de Apoio da Infância, Juventude, Família, Educação, Família e Sucessões do Ministério Público, né, o CAU Infância, para uma reunião virtual a ser realizada no dia 6 de abril, às 10 horas. E a pauta vai ser as diretrizes de atuação do Comitê Gestor em face do Programa Buscativa e Recomposição de Aprendizagens. Uma vez que nós assinamos, no dia 17 de fevereiro, um acordo, né, de cooperação interinstitucional
cujo tema é este, né, a busca ativa e a recuperação, a recomposição de aprendizagens. E aí nós temos, então, este comitê instituído para que nós possamos ter essa organização do comitê e as ações aí previstas para acompanhar, né, além de fomentar e subsidiar também todas as instituições de ensino em relação ao processo de busca ativa, não só na rede pública, mas também nas instituições privadas, caso isso seja necessário, em relação à busca ativa, mas com certeza em relação à recuperação de aprendizagens, porque o ano de 2022, por mais que nós tenhamos retornado obrigatoriamente, né, à presença e, portanto, retomado as nossas questões de funcionamento das instituições de ensino de forma como antes da pandemia acontecia, é necessário que nós tenhamos aí um olhar bastante diferenciado para o processo ensino-aprendizagem, que é o foco fundamental da existência das instituições de ensino, que é garantir o direito de aprender de todos e de cada um. E, obviamente, que o impacto de 2 anos da pandemia, ele também precisa desse olhar diferenciado em relação ao trabalho pedagógico realizado em todas as instituições de ensino do Rio Grande do Sul, e não só do Rio Grande do Sul, mas do país como um todo. Então, essa reunião ocorre no dia 6 de abril, dando continuidade ao trabalho que o comitê vai fazer e está programando aí atividades, né, no âmbito das regiões, né, pegando aí as regiões do Ministério Público, especialmente as promotorias regionais de educação, para fomentar e fazer chegar na ponta, né, essas atividades. Também recebemos por e-mail da coordenadora-geral do Fórum Municipal de Educação de Porto Alegre o convite para a plenária do Fórum Municipal de Porto Alegre, que se realiza no dia 7 de abril, às 16 horas e 30 minutos. Os nossos representantes junto a este fórum são a conselheira Rosa e o conselheiro Dalpiaz. Ainda recebemos por e-mail também convite da presidência do FONSED, então, que já comentei anteriormente, para a participação da reunião que ocorre amanhã, 31 de março, 19 horas, de forma virtual, para a apresentação, então, do documento Recomposição das Aprendizagens e Estratégias Educacionais para enfrentar os desafios da pandemia. Esses foram, então, os convites que nós recebemos para atividades que ocorrem nesta semana e na próxima. A partir da participação, né, nestas atividades, bem como naquelas atividades onde nós temos os nossos conselheiros e conselheiras representantes, né, em outras instituições e instâncias, é só comunicar o gabinete, né, dessa participação, solicitando, então, para que a gente possa fazer um relato destas participações na plenária, que é o nosso espaço onde ficam, então, registradas todas as nossas participações. Neste momento, encerro, então, as comunicações da presidência e abro as comunicações das conselheiras e conselheiros. As conselheiras e conselheiros que desejam fazer uso da palavra para suas comunicações, por gentileza, podem se manifestar. Conselheiro Dalpiaz, já inscrito, com a palavra. Senhora presidente, eu tenho 2 comunicações. Primeiro, a participação. No último dia 23, eu participei do Comitê Estadual Intersetorial da Primeira Infância, representando o Conselho. Normalmente, a conselheira Carla também participa, porém, nesta quarta-feira ela tinha outro compromisso, uma outra representação, não pôde estar. Fiquei muito contente com a reunião, porque nesta reunião estava presente o professor Vital de Duné, um especialista na construção de planos e redes em relação ao atendimento da primeira infância. Foi um relato, uma experiência assim, fantástica, encantou a todos, mostrando assim, a necessidade e a beleza de o comitê elaborar seu plano aqui para o Estado, mas não só o seu plano, fazer com que este plano esteja integrado a outros planos, de tal maneira que isso tudo forme uma grande rede. E o professor Vital de Duné insistia muito que se não houver redes, ou se não houver uma rede, ele falava em plural, para dizer que a rede do Rio Grande do Sul deverá estar integrada a outros estados e a rede nacional também. Se não houver essa rede ou essas redes, dificilmente esses planos serão executados, porque as ações estarão sempre sendo feitas sob pressão.
E quando é supressão, não há consistência, não há história, não há permanência. Foi muito bom o relato do professor Lidonet e toda a assessoria que ele deu a este grupo, a esta reunião. Esse trabalho, então, terá continuidade na nossa próxima reunião. Então, este era o primeiro relato, o primeiro comentário que eu queria fazer. O segundo comentário, li nesta semana uma notícia em termos de escola, em termos de educação, assim, muito temista, muito bonita. A prefeitura do município de Esteio, através do Conselho Municipal, está com um projeto muito interessante, muito bonito, de possibilitar às 1.600 crianças de 0 a 5 anos, e são 117 turmas, terem aulas de inglês quase diariamente. E a previsão é que quando estas crianças chegarem lá pelo seu 8º, 9º ano, já tenham um domínio no inglês. É muito interessante. Isso mostra que quando as prefeituras, e principalmente quando o Conselho Municipal está sendo dirigido, organizado por uma pessoa que entende de educação, as coisas acontecem. Nós ouvimos há pouco um relato da senhora presidente a respeito da escola de Campestre. É encantador saber esse trabalho construído assim por lideranças e pela comunidade. Agora nós vemos um outro relato aqui que mostra que a educação é possível, uma boa educação é possível. Era isso, senhora presidente. Obrigada, conselheiro da UPIAS. Só um pequeno ajuste, é a Casa Familiar Rural de Alpestre, que participei ontem e que fez o Sim, relato. Alpestre, né? Isso, Alpestre. O senhor comentou Campestre, mas é Alpestre. Ah, desculpe. Sem problemas. A palavra continua à disposição para as comunicações das conselheiras e conselheiros que desejarem fazer uso desse espaço. Conselheira Fátima. Bom dia mais uma vez, senhora presidente, colegas conselheiros e conselheiras. Acho importante relatar aqui, depois, se a coordenadora da Comissão da Educação Infantil, conselheira Lúcia, quiser também inserir algumas informações sobre a oportunidade que nós tivemos na segunda de manhã, na Comissão da Educação Infantil, de ouvir os parceiros do regime de colaboração, através da presença da Undime, do Cinep e da SEDUC, para falarmos sobre o panorama da educação infantil no Rio Grande do Sul. Nos trouxeram alguns dados preocupantes, mas, ao mesmo tempo, ficou evidente a preocupação de todos, né, tanto no âmbito das escolas particulares, quanto no âmbito dos municípios, no âmbito da Secretaria Estadual de Educação, a preocupação com o atendimento à educação infantil, tanto na etapa da creche quanto na etapa da pré-escola. Então, a presidente da Undime, a secretária Maristela de Novo Hamburgo, comentou no início da sua fala que os dados, eles se movimentam, né? E eles se movimentaram muito, principalmente nesse período de pandemia. E quando agora retornamos à presencialidade, e as escolas particulares já fizeram isso ao longo do ano de 2021, há todo um enfrentamento para fazer, para dar conta, então, do desenvolvimento das crianças após este período de distanciamento. E o quanto é necessário ainda investimento, construção de novas escolas, término das escolas que ainda encontram-se em fase de conclusão e algumas ainda paradas, né, por conta de problemas no investimento. Há também 60% hoje dos gestores dos municípios são gestores que estão na sua primeira experiência como secretários municipais de educação e assumiram isto num ano de pandemia, que foi o ano de 2021. Então, também estão
em busca de alternativas para dar conta de atender e, principalmente, garantir às crianças que estão na fila de espera a sua vaga na etapa da educação infantil. A SEDUC, mesmo que atendendo um número bem menor, porque não é de sua competência a educação infantil, ainda o faz principalmente nas escolas indígenas e nos institutos onde há o curso normal. Atende em torno de 113 turmas com 1.100 alunos. E o Cinep também trouxe a preocupação com algum cancelamento de matrículas advindos do período de pandemia e das condições econômicas das famílias que, em muitos casos, tiveram aí uma diminuição, e também a chegada das crianças no pós-pandemia e todas as questões que precisam ser olhadas com atenção, é a questão da socialização, a questão da linguagem, a questão do desenvolvimento, então tudo que envolve os campos de experiência da educação infantil. E tivemos a participação também do senhor Márcio, que é coordenador da área da educação da FAMURS, e que ele também relatou os impactos da Covid, principalmente na área da educação, e fez a proposta de levar para a marcha dos prefeitos que acontece em Brasília no mês de abril, esta preocupação com o investimento para, principalmente, a construção de mais escolas de educação infantil no Rio Grande do Sul, porque as escolas, elas não podem ficar, os municípios não podem ficar à mercê das emendas parlamentares para este tipo de construção, porque nós sabemos que isso não vai dar conta da necessidade para que a gente possa atingir a meta prevista ali para o ano de 2024 em nível de Brasil e o ano de 2025 para os municípios que têm que atenderem 50% na etapa creche e 100% na etapa da educação infantil. E no último monitoramento que nós tivemos referente a esta etapa, nós temos que, no Brasil, precisamos de cerca de 1,5 milhão de vagas para atendermos a creche de 0 a 3 anos e 330 mil vagas para atender de 4 a 5 anos. Então, realmente ainda precisamos avançar muito nos próximos 2 a 3 anos. E, se não me engano, né, Lúcia, foi trazido o dado de que no Rio Grande do Sul temos em torno de 30 mil crianças fora da educação infantil. Então, é um número expressivo. Então, acho importante fazer este relato, porque realmente é uma etapa de suma importância para o desenvolvimento das crianças, e já tivemos aí estes 2 anos que foi feita a oferta de maneira diferente. Sabemos que as famílias encontraram outras formas também que seus alunos fossem cuidados, principalmente nesse período, mas sabemos que o cuidar e o educar andam juntos nesta etapa. Então, por isso, achei importante fazer esta abordagem. Muito obrigada, presidente. Obrigada, conselheira Fátima. É um relato que terá continuidade, né, conselheira Lúcia? Teremos outras participações previstas, né, para a próxima reunião da Comissão de Educação Infantil. Nesta oportunidade, né, tivemos a oportunidade de escutar a presidente da Undime, a representação das instituições privadas e também a representação da FAMURS. Mas nos próximos encontros aí temos a previsão de também ouvir a representação da UNCME, do próprio Ministério Público, né, do CAU Infância, e também dos conselheiros tutelares, a representação aí dos conselheiros tutelares em relação a este olhar e esse atendimento da educação infantil, né? E também até fiz o questionamento, embora um pouco com dificuldades de participação na reunião de forma mais ativa, né? Lembrei durante a discussão e a escuta, né, dos nossos convidados na segunda-feira pela manhã, da questão do plano da primeira infância, né? Nós temos um plano nacional para a primeira infância, temos constituída, né, uma rede nacional para a primeira infância, e a ideia é fomentarmos planos estaduais e planos municipais para a primeira infância, assim como essas redes, né, estaduais e municipais de apoio à primeira infância, porque sabemos que os maiores e mais significativos processos de desenvolvimento e aprendizagem acontecem na primeira infância,
E muitos, né, os estudos, especialmente da neurociência, mostram que na primeiríssima infância, que é de 0 a 3 anos, que é uma faixa etária que não é de escolarização obrigatória, nós temos aí as questões de mais significativas aprendizagens e situações de desenvolvimento humano, né, acontecendo nessa faixa etária. Então, por isso a importância, né, desse olhar também para esse período, né, da pandemia, que diferente do ensino fundamental e do ensino médio, que nós estamos falando de recuperação de aprendizagens, né, recomposição de aprendizagens, no caso da educação infantil, que é uma etapa da educação básica organizada exclusivamente por idade, e essas idades a gente não recupera, né? Elas já aconteceram, essa vivência desse tempo, elas já foram experienciadas. E essas crianças, algumas delas, inclusive, né, dependendo da idade do que estão, já estão no ensino fundamental. Mas é preciso ter ainda, né, este olhar para esta etapa tão importante aí da educação básica e ter essa perspectiva, né, de maiores investimentos na educação infantil. É uma perspectiva bastante significativa e vem ao encontro, né, da política de Estado para a educação brasileira, do Estado do Rio Grande do Sul e também dos municípios gaúchos, que todos têm planos de educação e que têm como primeira meta, né, a meta da educação infantil, a universalização do acesso aos 4 e 5 anos, mas também a ampliação do atendimento, né, na etapa de 0 a 3 anos, para que possamos aí priorizar o desenvolvimento e aprendizagem dessas crianças, especialmente daquelas de famílias, né, mais vulneráveis, com menor renda, que isso são estratégias, né, da meta do plano nacional, do plano estadual e, portanto, dos planos municipais de educação. Mais alguma manifestação das conselheiras e conselheiros nesse nosso espaço de comunicações? Não havendo, então, novas inscrições para comunicações das conselheiras e conselheiros, eu encerro a presente sessão plenária e convoco para a próxima, dia 6 de abril, às 8 horas, neste mesmo local, com transmissão em tempo real pelo nosso canal do YouTube, cumprindo a nossa questão regimental de que nossas plenárias são espaços públicos, né, de acompanhamento das nossas sessões plenárias. Então, fica convocada a próxima para o dia 6 de abril, às 8 horas. Uma excelente quarta-feira a todas e todos.